Salve, salve meus amigos, minhas amigas, companheiros, companheiras, camaradas, vamos que vamos. Professor Pedro, de Geografia, que, por favor, já comecemos com aquele pedido tradicional de todos os vídeos, né? Solta o joinha aí, curte para nós, compartilha esse vídeo. Missão Enem aqui do Sai Digital. Vamos com vocês, preparando, ensinando, mostrando como que a gente se prepara, como é que a gente resolve exercícios interessantes do Enem, clássicos, temas tradicionais do Enem. Deixa o teu joinha lá e vem comigo para a gente aprender algumas coisinhas novas, como que se preparar para essas provinhas deliciosas, né? Para essa aula de hoje, separei alguns temas que também aparecem bastante. Geografia rural, espaço rural, cara, sempre cai. Sempre cai. Né? Geografia rural está sempre na provinha do Enem. De uma forma ou de outra ele vai aparecer, né? E eu trouxe aqui, geografia rural, a gente vai comentar também algumas características naturais do território brasileiro. Sempre vão aparecer também as características naturais do Brasil. Geopolítica, Guerra Fria, pode parecer um tema antigo, né? A Guerra Fria acabou faz 30 anos. Aliás, a União Soviética acabou faz 30 anos. Ou seja, uma data redonda, 91, 2021, 30 anos certinho. Qual que é a chance de aparecer isso na prova? Poxa, gostam, né? O pessoal do vestibular, de Enem, gosta de colocar isso. Essas datas redondas puxam a gente. E tem algumas coisas legais para comentar sobre isso. População brasileira, demografia, geografia da população, sempre vai aparecer. Transporte e integração regional. E lá embaixo, desenvolvimento regional, produção científica, desenvolvimento científico também. O Enem sempre vai puxar para a gente, tanto em humanas, quanto em biológicas, quanto natureza, né? Não biológicas, quanto em exatas. O desenvolvimento científico, o crescimento da ciência sempre vai ser importante. A gente vive um momento de debate muito grande com relação às vacinas, a velocidade que a gente conseguiu produzir vacina contra a Covid-19, sensacional. Então, também é um tema clássico aí, importante para a gente prestar atenção. Vamos ao primeiro exercício, pessoal. Foco mais no espaço rural, tem um pouquinho de coisas além do espaço rural, mas o foco maior é nesse, tá? Vamos ler o enunciado com atenção. A trilha de expansão traçada pela soja brasileira nas últimas 2 décadas começa a ser seguida pelo trigo. Olha que interessante, tá? Eu já vou destacar aqui 2 pontos importantes, tá? Trilha traçada pela soja começa a ser seguida pelo trigo. 2 produtos típicos tradicionais da nossa produção agropecuária. Você conhece eles desde o teu ensino fundamental. No ensino médio você fez uma análise um pouco mais complexa da produção de soja, um pouquinho do trigo, do comércio internacional que esses 2 produtos praticam, tá? Com o cultivo consagrado e concentrado na região sul, agora o cereal se ampara na pesquisa para conquistar áreas de cultivo no centro-oeste brasileiro. Olha que interessante. O que o enunciado está dizendo com essa frase? Que o trigo ele é muito comum, ele é muito típico no sul do Brasil. Ele se adapta, ele é uma planta de frio, no sul do Brasil você tem frio, ele acabou funcionando bem no sul. E ele está começando em direção ao centro-oeste, que é algo que a soja fez algum tempo atrás. A soja começou a ser produzida mais no sul e foi avançando em direção ao centro-oeste. O enunciado está dizendo que o trigo está seguindo esse mesmo caminho. Tá? Nas últimas 5 safras, a triticultura cresceu 33% em área e 76% em volume de produção na região. Preciso prestar atenção nos valores? Não. O termo-chave aqui que é a triticultura cresceu. Quer dizer, aumentou a produção, tanto em espaço usado quanto produtividade. Tá? O quadro desperta otimismo do setor para investir em inovação, mirando a expansão ainda maior do plantio nos próximos anos. Inovação. Muito importante você pensar a geografia e todas as relações humanas a partir da ideia de inovação. Show de bola isso aqui, tá? Vamos, então, avançar aqui. O que a pergunta diz para nós? Fator que explica a expansão do cereal em destaque. Qual é o cereal em destaque no texto? O trigo, né? Então eu quero saber qual o fator que vai explicar por que o trigo sai do sul e está indo lá para o centro-oeste, tá? Pelo território nacional é A. Então ele quer saber o que aconteceu com o porquê que o trigo sai do sul e vai para o centro-oeste. Para ajudar a responder isso, olha essa imagenzinha aqui.
Tá? Trouxe um mapa clássico, bem clássico, quase todo livro de geografia tem um mapa como esse. Tá? Você tem os principais produtos brasileiros ao longo de toda a história do Brasil. Olha que interessante, aqui nós temos produtos como a cana desde o século XVI, do início da colonização, até produtos do século XX, como o cacau, como o café. Né? Esse mapa, ele representa as áreas de ocupação da produção agropecuária e representa algo muito importante para nós, as migrações brasileiras. Veja que tem umas flechinhas no mapa ali, né? Então, para onde que vão as populações? O pessoal sai aqui do Nordeste, vai em direção ao Sudeste, vai em direção à região amazônica, sai do Sudeste, vai em direção à região amazônica, vai em direção à região Sul. Tá? Então é bem interessante você perceber, só que esse mapa, ele vai mais ou menos até o século XX. Nós temos coisas novas aqui. Então imagina que você está lá com a prova na sua frente, e você vai pegar sua caneta e vai começar a marcar alguns elementos interessantes. Tá? Então, em preto aqui, a gente tem todo o Centro-Oeste destacado aqui. O que está acontecendo aqui nesse Centro-Oeste destacado? A gente tem os últimos 20, 30, 40, 50 anos de avanço da produção agropecuária, principalmente pela criação de gado e principalmente pela soja. O nosso enunciado fala da soja. Aí você lembra, poxa, mas o meu professor falou que soja é uma planta que é mais do frio também, tipo trigo. A soja veio dos Estados Unidos para ser produzida no sul, no sudeste do Brasil. Como é que você está falando que nós temos muita soja no centro-oeste do Brasil? Está aqui a explicação. Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Gente, a Embrapa, uma instituição aí fortíssima no território brasileiro, que tem como mote a produção de ciência, a inovação, a produção científica, principalmente com foco na agropecuária. Pesquisas e pesquisas, décadas de pesquisa, décadas de inovação, unindo empresários rurais, centros de pesquisa, universidades, dinheiro público pela Embrapa, dinheiro privado pela Embrapa. Uma união de forças de todos os setores do Brasil conseguiu transformar o centro-oeste brasileiro numa área que antes não conseguia produzir soja, numa das maiores áreas de produção de soja do mundo. E a Embrapa continua inovando, continua produzindo, continua pesquisando. Poder da ciência, poder do investimento direcionado, tem feito com que a produção de trigo aqui da região sul vá também em direção ao centro-oeste, que é o que o enunciado está dizendo. Tá? Então, voltando aqui à pergunta, já que a gente já fez essas inserções legais aí. O que explica a expansão do cereal em destaque no texto pelo território nacional é inserção de agricultura orgânica? Não, até tem agricultura orgânica no Brasil, está crescendo, mas não tem nada a ver com essa produção. Utilização de trabalho familiar. Na verdade, é cada vez menor o trabalho familiar no campo e você tem muito mais empresas rurais. O trabalho é totalmente mecanizado, muito mais moderno, relações de trabalho totalmente diferentes. Admissão de irrigação tradicional. Pelo contrário, você vai ter cada vez mais projetos de irrigação direcionada, contabilizada, sem desperdiçar água. Introdução de sementes adaptadas. Está aqui a sacada, por isso que eu trouxe a Embrapa para a gente, né? Embrapa vai produzir sementes, vai inovar tecnologicamente e aí vai adaptar essas sementes para conseguirem resistir a calor, a tipo de solo, a mudança em regime de chuvas lá no centro-oeste, que é totalmente diferente da região original desses produtos, que era o sul. Inclusão de culturas itinerantes também não faz o menor sentido com essa produção. Legal esse exercício, né? Fala de tecnologia, de inovação, de população brasileira, de ocupação do espaço interior do Brasil, de produção agropecuária, um exercício bem legal, com foco no espaço rural, mas que nos dá aí caminhos para todas as áreas da geografia. Vamos avançar agora para um outro exercício aqui, falando agora sobre geopolítica, sobre Guerra Fria, que é um tema que volta e meia cai, né? Volta e meia aparece, é um tema historicamente muito importante, marcou o século XX e está marcando o século XXI de uma maneira diferente. Só que esse exercício é bem típico de século XX, bem tradicional do Enem. Vamos ler o enunciado com calma e atenção para interpretar direitinho. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 60.
esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Vou destacar aqui já algo bastante importante, tá? Fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana. O que ele quer dizer isso? Quando estoura a Revolução Cubana, lá em 1959, os Estados Unidos olha e fala: meu, e agora? A gente tinha um governo que era meio que aliado e agora entrou um monte de revolucionário totalmente diferente que nos odeiam. Nós também odiamos ele. Importantíssimo, importantíssimo. Os soviéticos, eles não apoiaram diretamente a Revolução Cubana. Quando Fidel Castro domina a ilha de Cuba, não tem apoio soviético. Os soviéticos vão apoiar depois que a Revolução já tinha acontecido. Ponto bastante importante aqui. Então, olha só que legal. O início da pergunta está dizendo o que para nós? Está dizendo que os americanos, assim que estoura a Revolução Cubana, eles se afastam totalmente. Eles tentam, inclusive, matar o Fidel algumas vezes. E os soviéticos percebem que o Fidel e os seus companheiros gostavam muito das mesmas leituras, do mesmo perfil, do mesmo pensamento socioeconômico que os soviéticos, baseados lá no marxismo. Tá? Então os soviéticos percebem, poxa, nós teremos, se a gente quiser, um aliado perto dos Estados Unidos. Legal isso aí. Tá? Então, vamos lá, continuando no enunciado. Durante 3 décadas, 60, 70, 80, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberemos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. Tá? Os detalhes, os valores, não precisa se preocupar, se preocupe com a ideia central. Qual que é a ideia central do enunciado? Os soviéticos percebem a possibilidade de apoiar Cuba, gastando pouco, porque para todo o tamanho da União Soviética o apoio a Cuba não era tão pesado assim, ter uma base muito próxima dos Estados Unidos, o grande inimigo do período de Guerra Fria. Então, é isso que o exercício vai pedir para a gente analisar. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Legal, uma análise crítica da situação. Tá? Vamos avançar aqui e ver o que a pergunta diz para nós. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo. Então ele quer saber como é que se dava a relação dentro de um bloco. Que bloco que nós estamos falando? Olha aqui, nós estamos falando daquele grande período de Guerra Fria, o chamado mundo bipolar. Olha que interessante aqui os termos que a gente vai destacar, senhoras e senhores. Mundo bipolar. O que era o mundo bipolar? Dividido em 2 grandes polos de influência. Um lado, o capitalismo, com seu grande mestre, grande líder, Estados Unidos, e do outro lado, o socialismo, pautado aí pela União Soviética. Eram 2 polos, 2 forças antagônicas, 2 forças que procuravam exercer a sua influência perante outros países. Disso, nós temos a ideia de áreas de influência, como Cuba era uma das áreas de influência principais da União Soviética aqui na América, tá? Primeiro, segundo e terceiro mundo. O que foi isso? O que é primeiro, segundo e terceiro mundo? A maneira como nós classificávamos, nós estudiosos, cientistas, sociais, políticos, classificávamos o mundo. Tinham países de primeiro mundo que eram os capitalistas desenvolvidos. Países de segundo mundo, os países socialistas. E países de terceiro mundo, os capitalistas subdesenvolvidos, como era o Brasil naquela época. O Brasil, durante todo o período de Guerra Fria, era considerado um país de terceiro mundo. Devemos usar hoje a ideia de terceiro mundo? Ela não se encaixa muito mais. Se você falar, as pessoas até vão entender que é alguém subdesenvolvido, um país pouco desenvolvimento. Mas ela não se encaixa muito no mundo hoje, tá? Essa terminologia não é muito mais utilizada. Países centrais e países periféricos. Também é uma terminologia que era usada no período da Guerra Fria. Hoje se usa essa terminologia? Não exatamente também. Você até pode entender, quando você fala um país central, Estados Unidos, os europeus, Japão, países periféricos, aqueles que estão na margem, na periferia do desenvolvimento. Tá?
Tá? Hoje também não faz muito sentido falar sobre isso, mas aqui nós temos um contexto bastante interessante para a gente analisar. Vamos apagar toda essa bagunça que a gente fez aqui e vamos voltar para a pergunta depois desse contexto geral aqui de Guerra Fria. Tá? O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas de um mesmo bloco foram marcadas pela busca de neutralidade política. Pelo contrário, neutralidade política nenhuma. A ideia era exercer força política e escolher um lado e ficar marcado por aquele lado, se possível ganhar até um apoio daquele lado. Estímulo à competição comercial. Existia competição comercial? De certa forma, até existia, mas dentro do mesmo bloco, né? No mundo todo, você pega o modelo socialista, o modelo de economia apregoado lá na União Soviética, era uma economia fechada em si mesmo. Ela não tinha muito comércio global, como, por exemplo, era o capitalismo financeiro, o capitalismo industrial, o capitalismo informacional dos Estados Unidos. Não, né? Aqui, então, não faz sentido nessa lógica. Olha a letra C, subordinação à potência hegemônica. Cara, não foi isso que o texto estava falando? De Cuba, aproveitando-se e precisando daqueles recursos, daquela ajuda da União Soviética, mas subordinada aos caminhos, ao dinheiro daquela potência. Assim como, por exemplo, a gente pode fazer a análise de um Brasil, em muitos aspectos subordinado aos Estados Unidos em vários elementos. A força, o poder dos Estados Unidos. Elasticidade de fronteiras geográficas, não tinha elasticidade nenhuma, qualquer caminhar para cá e para lá de uma fronteira era quase que literalmente uma guerra, vide Guerra das Coreias, um cenário importante da Guerra Fria. Compartilhamento de pesquisas científicas. Pelo contrário, né? Existia uma briga enorme, uma disputa enorme entre os dois lados. Vamos pensar lá na corrida espacial. Você acha que eles trocavam informação? Na verdade, você buscava uma forma de pegar, de, por baixo dos panos ali, conseguir informação científica do outro lado. O que os caras estão produzindo, como é que os caras conseguiram, como é que os caras mandaram o Yuri Gagarin para o espaço e a gente ainda não conseguiu levantar um foguete direito. Né? Vamos então, lá por outro lado, levar o homem à Lua. Vamos ganhar essa corrida espacial de uma vez por toda, mas nunca um compartilhamento de pesquisa. Vamos voltar para 2021? Como é que nós conseguimos produzir vacina tão rápido para a Covid? Fazendo isso aqui. Então é uma mudança bastante grande daquele cenário de Guerra Fria para o mundo de hoje. Ah, não tem Guerra Fria hoje? Não tem disputa? Tem, mas elas são diferentes. E aí, nas nossas próximas aulas no futuro, a gente vai dar uma olhadinha. Beleza, pessoal? Duas questõezinhas bem interessantes aí sobre assuntos típicos de geografia. E você vê que nunca é só geografia, é interpretação de texto, é história, é características naturais do espaço. Grande abraço para todo mundo, não esqueça de deixar o teu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos que estão estudando lá, segue a gente nas redes, valeu!